E aí, galera, tudo bem? Então, na semana passada, vocês assistiram um documentário sobre a Ilha de Páscoa que falava mais principalmente sobre os Moais e como foi a construção dele e todo o emprego da tecnologia para esse processo. Nessa semana nós vamos explorar um pouco mais o tema e a intenção é que vocês comecem a estabelecer paralelos entre o que aconteceu naquela ilha, com aquela civilização e o que nós estamos vivendo enquanto sociedade, principalmente aqui no mundo ocidental. Então vamos falar sobre a Ilha de Páscoa um pouco antes, para vocês compreenderem um panorama geral e compreenderem o que aconteceu com aquela civilização. A ilha, ela é o ponto mais distante de terra que se tem no planeta. Ela é distante de um lado 2.300 quilômetros e do outro lado 3.000 quilômetros. Então, ela é bem isolada. E os primeiros povos, que são o povo da Polinésia, chegou ali naquela ilha por volta de 900 depois de Cristo, que é, né, há mais de 1.000 anos atrás. Então nós estamos vendo uma civilização que viveu há um tempo bem passado. Essa civilização é famosa, então, pelos moais que vocês viram, que não são estruturas que nós olhemos e falamos assim, isso aqui não precisa de tecnologia alguma. Como vocês viram, se exigiu um conhecimento daquela população para construir aquilo. E são mais de 800 estátuas daquelas distribuídas ao longo do território da ilha, que não é muito maior do que 160 quilômetros quadrados. Então não é uma quantidade de terra muito grande. Mas aquela civilização chegou a um número relativamente grande, populacionalmente falando, de 15 mil a 25 mil habitantes na ilha, no seu ápice. Mas o mais surpreendente é que quando os primeiros europeus chegam na ilha, no século XIII, mais ou menos, a ilha tinha 700 pessoas como população, aproximadamente. E como isso aconteceu? Tem um autor que se chama Jared Diamond, que apresenta uma teoria que seria devido a um suicídio ecológico, um ecocídio, que aconteceu lá. Algumas pessoas refutam essa ideia, dizendo que aquilo não aconteceu por questões que principalmente estão relacionadas ao desmatamento da ilha, mas no fim está muito relacionado. Vocês vão ver outras teorias, outras sugestões nos textos que eu coloquei para leitura, e vocês talvez cheguem a conclusões semelhantes. Então, a ilha, aquele povo, vivia, quando chegou lá, precisava comer, porque, né, vocês precisam pensar que para construir estátua daquele tamanho, aquela população precisava ter muitas pessoas, recursos, principalmente alimentares, né? Porque você precisa, aquilo lá as estátuas eram muito altas e foram em quantidades. Então ali a população para existência vivia de uma agricultura, principalmente agricultura extensiva, né? Que é uma agricultura que ainda é praticada no mundo, inclusive ainda se pratica no Brasil, que é baseada em chegou, corta, o que se tem de floresta, queima e planta. Até que o solo não seja mais fértil, passa para a parte seguinte. Semelhante ao que acontece no Brasil. Não como um todo, mas ainda acontece. Um desmatamento da Amazônia muito é justificado dessa forma. É importante, então, que nós entendamos que não foi apenas a agricultura que levou a esse desmatamento.
havia ali na ilha uma floresta, era considerada uma floresta. As análises de palinologia que são feitas indicam uma floresta diversa. Vocês vão ver isso nos textos também. Mas a civilização, ela transitava de barco, que precisava de madeira para ser feito. O transporte dos moais, como vocês viram no documentário, era feito por uma estrutura de madeira, e os moais eram transportados em distâncias consideráveis para a época e para o meio tecnológico que eles tinham para isso. Mas não é apenas o desmatamento. Aquela sociedade, depois que a agricultura se tornou inviável, né, ela ainda precisava se alimentar. Ela passou então a viver da caçada de aves, mas vocês sabem que sem árvores se diminui a diversidade biológica. Então já não se tinha mais tantas aves. E depois eles passaram a coletar frutos do mar, porém existia o empecilho de que precisava-se de madeira para construir barcos. E a última forma que eles tiveram de alimentação, que é onde entra uma das teorias que contradizem a teoria do suicídio ecológico, é que a população passou a se alimentar de ratos. Os ratos foram trazidos para aquela civilização, para aquela ilha, pelos navegadores, mesmo o povo da Polinésia, nas embarcações sem querer. E como todo animal exótico chega em um novo ambiente com recurso abundante e sem um predador, pensando que ratos se reproduzem rapidamente, logo eles ocuparam toda a ilha. Então, existem teorias que falam que o desmatamento aconteceu porque os ratos comiam raízes, comiam sementes, e isso levou ao desmatamento. Mas isso ainda está muito relacionado à população humana que levou aquele animal até aquele local. E quando os recursos foram se esgotando, seja o recurso biológico pela falta de alimento, seja o recurso que eles tinham na madeira para se aquecer, para manter a agricultura, para manter as suas relações sociais, porque a construção de esculturas estava relacionada muito a poder social dos chefes de clãs e de exaltação religiosa, a população foi entrando em declínio, principalmente com o fato de que não tinham o que comer. Além disso, a chegada de colonizadores europeus, principalmente, trouxe consigo um novo ambiente, a formação de um novo ambiente e a introdução de um outro povo na ilha traz consigo tudo que aquele povo traz, inclusive doenças. Então também o contato com outros micro-organismos levou ao decréscimo da população. Então era isso, a intenção era fazer um panorama geral do que nós temos sobre esse tópico. E agora vocês têm algumas propostas aqui no CEAP para realizar. A leitura dos textos que eu indiquei, a realização de uma atividade individual e uma atividade em grupo. E o objetivo é nós começarmos a estabelecer paralelos entre as civilizações de 1000 anos atrás e a civilização atual, ou não ver esses paralelos, mas começarmos a enxergar problemáticas que nós possamos levantar nesse primeiro momento. Então, é isso. Qualquer dúvida, vocês vão me consultando e nós ainda temos a nossa atividade síncrona depois para realizar. E aí vocês podem também irem conversando comigo. Tchau, tchau.